E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 42, a palavra do governador. No último programa, nós conversávamos sobre as anotações de André Luiz para nós, né, nesse livro, mostrando que o governador, ele, nessa preleção lá no Ministério da Regeneração, seria voltada para todos os trabalhadores da regeneração, principalmente, não é? Por quê? Porque os trabalhadores do Ministério da Regeneração são aqueles espíritos que estão ainda muito ligados aos condicionamentos da Terra, aos hábitos e vícios trazidos das suas últimas encarnações. Então, e eles também, por sua vez, são aqueles mais afetados com as vibrações que chegam também, né, do umbral, porque o Ministério da Regeneração é um ministério que está ligado às zonas umbralinas. Então, a gente viu também que Nosso Lar precisava adestrar 30 mil trabalhadores que fossem servir de segurança. Segurança da cidade, né? A segurança da colônia, que fizessem esse trabalho defensivo, não é? Porque realmente o governador diz que está sendo, além da batalha física no planeta, na guerra, estava também sendo travada uma batalha mental entre as forças das trevas, os espíritos trevosos e os encarnados naquele momento na Terra, e também os desencarnados que povoam o universo. Então, até me fez lembrar, né, antes da gente começar a nossa leitura, eu estava vendo aqui na pergunta 87 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: os espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós sem os perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, por que eu lembrei dessa pergunta? Porque aqui o governador, ele está sendo, né, Deus está se servindo de todos os habitantes das colônias espirituais superiores para ajudar os que estão encarnados na Terra nessa época da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Não é? Deus utiliza-se dos espíritos, né, como ele coloca aqui, para realizar os seus desígnios. Então, o governador, ele está sendo um instrumento dócil na mão de Deus e está
pedindo que todos os habitantes ali do Ministério da Regeneração tenham esse comportamento quando forem agir, né? Quando forem agir na segurança da colônia. Eles precisam, como o governador colocar aqui, eles precisam esquecer essa história de ter que repousar, né? E conveniência pessoal. Tem que se abnegar de alguma maneira, esquecer as necessidades próprias em benefício dos que estão sofrendo na terra. Até porque, Tereza, no livro Os Mensageiros, o Aniceto falando da instituição do Homem Novo, ele fala que ele fala assim, que lá eles estão num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Então, aquilo que a gente leva, que é sempre querendo repousar e sempre a conveniência pessoal primeiro, quer dizer, o que convém a mim primeiro. E lá é o contrário disso, na vida real, né? É o treinamento. Então a gente está no parágrafo 24, mas a gente está lá no finalzinho, né? Haverá serviço. Haverá serviço para todos. Então ninguém vai ficar desocupado. Não, no finalzinho não, no meio, né? No meio, né? No meio. Porque o meu é o final da página. O meu também é o final da página. Mas na realidade o parágrafo é bem grande. No meio. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Então, quer dizer, eles vão para a defensiva, eles não vão para o ataque, mas eles não vão esperar acontecer para depois tomar as providências. E aí ele vai continuar. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Então, para você, se você quer cultivar a saúde, você tem que procurar a prevenção. Você tem que, antes de chegar à doença, você tem que procurar evitá-la. Aqui, nessa situação, eles não vão esperar que os espíritos, né, das trevas, dos umbrais, invadam o nosso lar. Eles vão ter que, né, agir de maneira preventiva. Eles vão fazer um cordão, né, vamos dizer assim, espiritual de defesa, para que não aconteça uma invasão, porque pode acontecer, porque todo mundo está com medo, todo mundo, né, está preocupado, ansioso, porque, lógico, quem está em nosso lar já morreu, mas todos têm parentes na terra, amigos, tem pessoas queridas que estão vivendo, tanto na Europa quanto em todos os países do mundo. Mexe com todo mundo. E mexe com todo mundo. Mexe, para isso o nome da guerra aflige todo mundo. Aflige todo mundo, Então eles não vão esperar que está todo mundo aflito. Então, e essa aflição, ela tem que ser estancada. Ela não pode ultrapassar os limites vibracionais da colônia. Ele fala duas coisas. Não podemos esperar os adversários em nossa morada espiritual. Porque mais adiante ele vai falar a necessidade de considerar a medicina preventiva na sociedade, na organização coletiva. É claro, nós temos aí as vacinas, é isso mesmo. Mas essa parte que ele fala assim, não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual, isso aí a gente pode fazer, tem um comentário muito bom, que é tirado da epístola de segunda epístola de João, está no Evangelho, Novo Testamento, em que ele diz assim, deixa eu abrir aqui, ele diz assim, olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Então ele está pedindo para olhar por nós mesmos, porque nós temos que ter um certo zelo conosco, nessa questão que ele está falando aqui, não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Se a gente colocar isso como morada íntima também, é um zelo que nós temos que ter com o nosso interior. É isso que o Espírito vai falar aqui, o Emmanuel, né, que vai falar aqui nesse livro Caminho, Verdade e Vida. A título é Zelo Próprio. É um zelo próprio. Ele diz assim, um trecho da mensagem.
se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica-a em ti. E nós recebemos sim a luz do conhecimento. Então nós temos que não perder e intensificar essa luz do conhecimento em nós. Aí ele continua: lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Então ele está pedindo que a partir do momento que a gente recebe a luz do conhecimento, né, a gente colocar isso, intensificá-la dentro de nós, lavando os pensamentos no esforço diário e não cristalizar. E termina dizendo assim: movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então, fazendo uma analogia, uma comparação do que o governador está dizendo, que a gente não pode esperar o adversário em nossa morada espiritual, né? Desprotegida. Então, a gente tem que cultivar isso dentro de nós. Sempre. Isso. A informação que a gente já tem do Evangelho. Uhum. Então, vamos continuar. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Então, ele está dando aqui os habitantes na época, na década de 40, que seriam 1 milhão. Mais de 1 milhão. Hoje em dia, né? Deve ser mais. Deve ser bem mais, né? Porque, como dizem os espíritos, os umbrais estão vazios. Todo mundo recebendo a chance de mostrar a que veio, né? O que realmente gosta, o que realmente sente. Por isso a gente vê tudo tão permitível, né? Tudo tão permissível, tanta liberdade em todos os sentidos, porque é necessário isso mesmo. Para que ninguém diga que foi obrigado a agir dessa ou daquela maneira. Agora, a época da ceifa predita por Jesus chegou. Todos os espíritos encarnados na Terra, na atual transição planetária, precisamos mostrar a que viemos, o que desejamos, o que sentimos. Então ninguém é proibido de nada. Todo mundo hoje em dia pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser. Mas o que Jesus coloca, né, Tereza, a parábola do joio e do trigo, né? Isso, então. Mas essa parábola é a parábola da misericórdia. Porque quando Jesus diz para que deixe crescer junto, só no momento da ceifa, que seja separado, no momento da colheita, então é a parábola da misericórdia, porque Jesus sempre nos dando chance. E atualmente estão encarnados entre nós espíritos, né, que estão tendo talvez uma das últimas chances de permanecer no planeta, mas alguns deles, infelizmente, ainda continuam com vícios antigos, né, com comportamentos muito animalizados, mas não podem deixar de ter a chance. Então, nosso lar, na época tinha essa quantidade, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha até menos, né, conforme as migrações que existem, mas tem bastante gente lá, né? E quando ele coloca aqui, o governador diz que somos 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos, é a mesma condição de nós encarnados aqui na Terra. É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Melhoramento pessoal e dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É a mesma coisa. Eles estão sem o corpo físico, mas o objetivo ainda é o mesmo. O objetivo é melhorar a si mesmo, né, a cada um de nós, a si mesmo, e colaborar, né, na obra da criação, que são os desígnios divinos. E é o instinto de que ele está falando também, Tereza, é o instinto de conservação também, porque ele diz assim, olha, não podemos... Já leu essa parte? Não, seria caridade permitir a invasão? Não. Vamos ler. Desculpa, já está pulando, né? Desculpa. Vamos seria lá, então. Caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Quer dizer, a título de caridade,
A gente vai deixar a colônia que a gente está tentando, né, manter com as vibrações mais equilibradas, mais nobres, à mercê dos invasores? Porque tem pessoas que, mas coitados, mas não é assim. Porque às vezes a gente comenta isso lá no centro, principalmente na evangelização infantil. A gente se esforça bastante, porque às vezes existem algumas crianças, adolescentes, bem poucas, mas às vezes elas têm um comportamento que elas vão desequilibrar todo o resto. E a gente precisa estar atento a elas. Não é tirá-las, mas a gente precisa ter um olhar atento, a gente precisa ter uma conversa diferenciada, porque a gente sabe que ela está muito necessitada, mas em nome da caridade a gente não pode deixar que ela atrapalhe todo um trabalho pelo comportamento ainda desequilibrado que ela tem. E muitas das vezes ela está sendo realmente influenciada por espíritos, porque a gente não se engane, existe obsessão infantil. Né? A dona Sueli Caldas Schubert, ela tem um livro que fala sobre isso, sobre a obsessão na infância. Kardec também dá vários exemplos. E no trabalho de evangelização, muito mais, né? Porque muito intenso isso, porque tem muito espírito ali que não vai querer que aqueles que estão ali ainda como crianças se evangelizem. A gente não vai expulsá-los de maneira nenhuma, mas a gente tem que ter um olhar atento para eles, tem que ter um atendimento diferenciado, e às vezes sim, já teve caso, graças a Deus hoje em dia nem tanto, há muito tempo não acontece, mas a gente já teve caso que tem que retirar, pegar um evangelizador e dar um atendimento naquele dia, um atendimento especial, um atendimento mais pessoal, porque ele está na necessidade. Mas ele tem que ser retirado do coletivo, porque senão ele vai contaminar. A gente, nós somos ainda espíritos muito frágeis, né? A gente se contamina fácil. É o que a gente relatou, desculpa, ver agora o pensamento. É o que a gente relatou em programas passados, na fala do governador aqui, na apresentação, bondade e energia. Isso que a Teresa está falando, na evangelização, de colocar um evangelizador à parte para conversar com aquela criança, com aquele adolescente, usando de bondade, de energia, de conhecimento, do evangelho, para falar para ele, explicar, ali é lugar disso e disso. Quer dizer, não é jamais mandar embora, de jeito nenhum, porque é aquilo que aconteceu uma vez com o Divaldo Pereira Franco na Federação Espírita Brasileira aqui no Rio. Ele fazendo uma palestra, a Federação era aqui na Avenida Passo, e ele narra isso. Em algumas palestras deles entrou uma pessoa totalmente embriagada e o Divaldo mentalmente está atrapalhando, fazendo a palestra e mentalmente criticando. Por que os espíritos permitiram isso? E o doutor Bezerra aparece e conversa lá com o embriagado e tal. Claro que deve dar um passe, e depois vem para o Divaldo e pergunta mentalmente: Divaldo, eu vim te perguntar para onde eu mando ele, que aqui é a casa de Jesus. Aí é diferente do que a gente está vendo aqui no nosso lar, e vamos ver em outras situações, em outros livros do André Luiz, porque os espíritos estão vendo a necessidade da proteção daqueles espíritos renitentes no mal. Renitentes, porque aqueles que têm o mínimo do mínimo de esperança, de querer uma melhora, porque é médico, cura-te a ti mesmo. Eles resgatam, né? Por isso lá as câmaras de retificação. Então eles resgatam. Ali é diferente, porque o espírito está vendo realmente a alma, ele está vendo ali realmente a propensão à melhora. Nós aqui não estamos, não temos. Uma vez, pode falar, o Raul Teixeira, sim. O nosso Raul Teixeira, ele foi à nossa casa fazer uma palestra, fazer um ensinamento lá para nós, já tem alguns anos. E aí, nesse dia, chovia muito, e nesse dia, casa cheia, no fim, quando ele está começando a palestra, ia fazer a prece inicial, ia ser feita a prece, começou a subir as escadas pelos fundos de uma pessoa totalmente embriagada, ou não sei se era drogada ou embriagada, já não lembro mais. E um companheiro nosso, já desencarnado, o Léo, foi lá falar com ele. O Léo era um porte alto, né? Forte e tal, e foi lá falar com ele, mas eu sei dizer que na hora um outro companheiro nosso
Viu a situação, era ele que ia fazer a prece inicial, ele viu a situação, saiu do salão, foi para lá, conversou, graças a Deus. Foi encaminhando. Foi encaminhando, conversando. E ali ia ser falta de caridade. Aí, se ele entra, entrar. como é que ia ser? Nossa, ia ser falta de caridade para com todo mundo. Ele não mandou embora, mas ele conversou, disse o que era, explicou o que estava acontecendo, foi dando passe, foi conversando. E eu não sei até hoje, eu vou perguntar ainda a ele, se ele convidou o companheiro para entrar. Mas o companheiro, o embriagado não quis mais. Ele foi embora por livre e espontânea vontade. Sim. É diferente. Aí é diferente. Porque se você deixa a caridade, ele ia acabar com o estudo. Aí era caridade para um e descaridade para os 100 que estavam dentro do salão. E não era caridade para um, porque a caridade, o primeiro ponto dela é a disciplina. Porque todo mundo, né? Então o André Luiz, então é isso que o governador, porque o governador fez essa pergunta, porque muita gente poderia, muitos espíritos lá pensar, mas e a caridade para com eles? Agora ele vai dizer: não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Então, eu tenho certeza que essa pessoa, né, o Paulo Renato, que caminhou com o bêbado, né, ele ia se sacrificar em não assistir a palestra, que se o bêbado insistisse em ficar lá na nossa casa, ele abdicava a vontade dele de assistir o Raul falar para preservar todos os outros, para não ter desarmonia dentro do salão. E, lógico, uma distância aqui de Jesus abismal, mas é a mesma situação, bem parecida. Jesus, o que o governador está dizendo, Jesus, ele se entregou àqueles que queriam prejudicá-lo, né, matá-lo. Se entregou sem reclamar, mas ele deixou regras para o mundo, né, como ele colocou aqui, não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Tanto que Jesus tem uma orientação para os discípulos, também não sei que capítulo está, sede mansos como as pombas. Está no Sermão da Montanha, do Mateus. Mateus 5, então, capítulo 5, né? Mas eu não sei o versículo. Prudente como a serpente. E prudente como a serpente. Então, ele se entregou manso, né? Jesus, como ele coloca aqui, o grande crucificado se entregou manso aos que queriam prendê-lo, aos criminosos, à turma de amotinados, mas não entregou o mundo à desordem. Não é? Mateus capítulo 10. Não, então não é o 5. Mateus capítulo 10, então não é o Sermão do Monte. Sejam prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Então bom, é isso. Então, continuando. Agora, falta pouquinho, né? São 22. São 22. Porque 22 quando ele fala de Jesus, né? Aí o tema, ele falou diretamente aqui de Jesus, né? De Jesus a gente fala o tempo todo, mas ele falou diretamente aqui, né? Que na hora que ele está falando, ele falou assim, eu sei que vocês estão pensando que Jesus se entregou, mas aí é diferente. Jesus se entregou aos desordeiros. Ele se entregou exatamente isso. Por quê? Toda a mensagem de Jesus está pautada, a veracidade dela, na sua crucificação, na sua entrega espontânea e no seu ressurgimento, na sua ressurreição. Se não tivesse os dois fatores, pronto, a mensagem não ia valer de nada. Ele ia ser um profeta como outro qualquer e pronto. Mas não, toda a mensagem dele está pautada nisso. Ele vai concluir nessa outra fase. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Foi o que Jesus fez e foi Paulo Renato lá, guardando as proporções infinitas. Ele no caso, né? Paulo Renato fica até mais fácil a gente entender. Ele se sacrificou em não assistir a palestra, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Mas ele não deixou o alcoolizado perturbar uma palestra que iria ajudar os dois planos da vida. Aos encarnados, mais de 100 que ali estavam, e os desencarnados que também vieram para escutar. Então, o governador está colocando isso, né, e é um ensinamento para nós, como sempre, né? Terminamos
mais um programa. Mais um programa, a hora corre. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.